meu nome é Daniela Haddad, eu sou clínica geral e sou cardiologista, sou responsável pelo check-up do Hospital Sírio-Libanês e sou uma das autoras do livro de check-up que a gente lançou agora recentemente em abril. Eu sou cardiologista também, estou coordenando o setor de cardiologia do esporte lá da Unifesp, da Escola Paulista. E trabalho também no Sírio-Libanês e também no Einstein, né? E também junto com a Daniela, editor do livro do check-up do Sírio-Libanês. A gente pode estar, acho que, começando com a primeira questão aqui. Quais são as principais ferramentas para o check-up cardiovascular? A Daniela comenta um pouquinho, depois eu também dou um enfoque na parte de check-up esportivo, check-up de atletas também, que eu acho que também o check-up cardiovascular na área do esporte é uma coisa que também todo mundo tem interesse aí. Dani, na prática clínica, assim, quais são as principais ferramentas utilizadas no dia a dia? Então, hoje em dia, a gente sempre começa com a anamnese, o exame físico bem feito. Eu sempre chamo a atenção na medida da pressão arterial, que deve ser nos dois membros, principalmente em idosos, deitado e depois sentado. Histórico familiar, principalmente em mulheres. Histórico de anticoncepcional, o pré-eclâmpsia em mulheres é importante, porque a gente sabe que também quem teve pré-eclâmpsia dobra o risco de chance de ter eventos cardíacos nos próximos 5 a 15 anos. Então são dados de história e exame físico que são importantes. A medida dos pulsos e o primeiro instrumento já dentro do consultório, que também consta até no livro, a gente fez questão de colocar, são os scores de estratificação de risco cardiovascular. Hoje o principal mais usado é o score de Framingham. Na mulher, a gente sabe que esse score subestima risco, então uma das referências que a gente tem usado, saiu no American Heart em fevereiro de 2011, um update do guideline de estratificação de risco em mulher, onde a mulher hoje ela tem um baixo risco, ela está em risco e tem alto risco de doença cardiovascular, e para o homem a gente está usando ainda o score de Framingham, que está para ser atualizado nas novas diretrizes. Depois disso, de acordo com o exame físico, um eletrocardiograma de base, a gente, de acordo com a necessidade, o teste ergométrico, a gente tem o eco se precisar, se a gente achar sopro ou tiver algum histórico, e depois a gente segue a sequência. Cintilografia, o Holter, uma ressonância cardíaca ou o score de cálcio e até uma angiocoronariotomografia, de acordo com a indicação de cada grupo. Com relação à parte esportiva, num check-up inicial, né, a gente sabe que a anamnese e o exame físico são fundamentais, né? Boa parte das doenças que causam morte súbita em atletas, elas são de etiologia, são de origem genética, são congênitas, então o histórico familiar é muito importante, né? Miocardiopatia hipertrófica, displasia, essas doenças têm um componente genético associado, né? Então, em boa parte das vezes tem algum familiar acometido, né? E no exame físico também vai dar muita pista, né? Por exemplo, o Marfan, que é uma causa de morte súbita pelo exame físico, a gente pode ter um bom indício da doença, né? Coarctação de aorta dando diferença de pressão dos membros também, um sopro de estenose aórtica. Então o exame físico é fundamental. Porém, a gente sabe que só a anamnese e o exame físico, a gente não consegue detectar todas as doenças. Por exemplo, Brugada, QT longo, QT curto, outras doenças Wolff, que passa desapercebido realmente, não tem como a gente só se guiar pela anamnese e pelo exame físico. E a introdução do eletrocardiograma já está comprovado que você rastrear toda a população com anamnese, exame físico e o eletrocardiograma associado, isso reduz mortalidade dos atletas no longo período, tá? Então tem trabalho já mostrando com um segmento de mais de 20 anos, mostrando que a população que foi rastreada realmente houve uma redução de mortalidade. Então esses eventos que a gente vê comumente na prática clínica de morte súbita, que geralmente é cardiovascular, uma boa anamnese, exame físico e o eletrocardiograma nos dá uma segurança muito grande. Com essa tríade estando normal, a gente tem uma segurança em liberar uma pessoa para fazer atividade física de alta intensidade, inclusive, né? Quer fazer algum comentário, Dani, no geral, sobre as ferramentas? Acredito que seja isso. A gente que está acostumado, e tem as pessoas que são mais antigas também, sempre a relação médico-paciente é fundamental, mas é o que ele citou. Às vezes, Brugada, o colesterol alto, a gente não consegue detectar num estetoscópio. Então, realmente, existem exames que a gente vai ter que ter uma ferramenta para poder estar fazendo uma personalização maior desse check-up cardiológico. Uma coisa também que é importante é a hemoglobina glicada. Quer dizer, hoje a gente está usando a hemoglobina glicada para fazer diagnóstico de diabetes.
Hemoglobina glicada acima de 5,5 é pré-diabetes, acima de 6,5 já é diabetes. Então, normalmente, aquela pessoa que tem a glicemia acima de 100 ou que ela tem sobrepeso, a cintura abdominal é importante fazer isso no consultório. Ela pode dar indícios que ela possa estar evoluindo para um pré-diabetes através da síndrome metabólica. Então, são também dados que a gente no consultório poderia já estar associando para poder fazer uma estratificação de risco cardiovascular melhor nesse paciente. Com relação ao teste ergométrico, Daniele, você indica para todos um check-up? Tem alguma população específica que teria uma indicação realmente mais precisa? Ou se a gente fizer de forma indiscriminada, isso pode trazer alguma complicação, um número de falso positivo? Enfim, qual a sua opinião? E a opinião de todos também, se tiver alguma dúvida com relação à aplicação do teste ergométrico num check-up geral e depois também no lado esportivo também. Então, existe hoje, dependendo do check-up que a gente faz, o check-up pode fazer mal, né? Aliás, muito mal. O teste ergométrico ele pode dar falso positivo, principalmente em pacientes mais jovens, e aí acaba dando uma arritmia que acaba levando a vários exames que são mais invasivos. Então, hoje, pelos guidelines da American Heart, isso de 2010, dezembro de 2010, é considerado classificação 2B se você fizer um teste ergométrico com um paciente sedentário para poder prescrever atividade física. Então, assim, está sendo aceito, mas 2B. Na verdade, a gente não está procurando doença coronariana nesse indivíduo. O que a gente está querendo é fazer uma frequência cardíaca de treino, ver se ele não faz um pico hipertensivo no esforço. Nós estamos procurando outras informações nesse teste. Em atletas, né, Leandro, acho que você pode até me reforçar isso. A principal causa de morte súbita em atleta a partir de 35 anos, atletas que atividade competitiva, quer dizer, são de elite, é a doença cardiovascular. Então, talvez nesses indivíduos, sim, cabe o teste ergométrico para estratificação de risco em indivíduos de 35 anos. E quem tem 2 ou mais fatores de risco, fazer o teste, e isso vai depender também de acordo com os achados e a periodicidade disso. Acho que a população de risco moderado é que mais se beneficia do teste ergométrico. Quando a probabilidade pré-teste ela é baixa, a necessidade do teste aí ele vai trazer um número maior de falso positivo. No atleta muda um pouquinho. Por quê? Como ela havia comentado, acima dos 35 anos, a principal causa de morte súbita é a doença arterial coronariana, tá? O infarto agudo do miocárdio. Então, tem uma indicação precisa de se fazer o teste. Abaixo dos 35, você vai falar, puxa, abaixo dos 35, um atleta ele é baixo risco, né? Realmente, quando a gente solicita um teste nessa população com menos de 35 anos, tá? Onde a doença coronariana já é bem mais rara, as principais causas de morte súbita é miocardiopatia hipertrófica, displasia. Nessa população de baixo risco, a gente acaba solicitando um teste para avaliar outros parâmetros. Por exemplo, a gente quer avaliar o risco, o comportamento da pressão arterial dele durante o esforço. Um miocardiopata hipertrófico, por exemplo, se tem queda da pressão durante um esforço, é um sinal de mau prognóstico. A gente quer avaliar arritmias induzidas pelo esforço. Também o teste ergométrico vai dar isso. Será que ele faz uma TV catecolinérgica no pico do esforço ou não? Né? Então, as arritmias induzidas pelo esforço é muito importante também. Então, tem outros parâmetros que a gente vai querer avaliar. O VO2 máximo. Então, o atleta quer fazer isso de forma seriada. Então, são outros parâmetros que a gente fala além do ST, além do segmento ST, né? Não tanto para avaliar a isquemia, mas para avaliar esses outros parâmetros também. Ele dá alguns índices que o teste ergométrico não nos fornece, né? Por exemplo, a avaliação do VO2 é mais precisa com cardiopulmonar, o limiar 1, o limiar 2, aí você vai poder planejar, por exemplo, um maratonista, isso é fundamental, ele quer saber qual que é a frequência de treinamento dele, ele tem que fazer exercício intervalado, então ele tem que fazer atividade física acima do segundo limiar. Isso só com o teste ergométrico, você não tem um parâmetro tão adequado assim, né? Então, quer dizer, o cardiopulmonar ele te dá um subsídio muito maior na prescrição e para melhora de performance de alguns atletas. Por exemplo, quando é tiro curto, não tem tanta influência assim, mas um atleta que, por exemplo, um maratonista, isso é fundamental, né? O cardiopulmonar, Daniele, como para uma população de coronarianos, por exemplo, você acha que teria indicação, teria algum benefício numa população já que tem a doença coronariana estabelecida? Né? Você costuma pedir na prática clínica? Eu acho que para iniciar a atividade física, se ele é sedentário, eu só peço o teste ergométrico se ele já tem um cateterismo já
recente, um histórico, é só o teste ergométrico. Às vezes a gente precisa até usar a cintilografia para saber se esse paciente não está fazendo isquemia. Agora, quando ele já está numa atividade, ele já sai dessa parte de isso coronariano com VE normal. Agora, lógico, o paciente que tem um VE já alterado, eu preciso dessas informações justamente para saber qual que é o melhor VO2 dele e qual que vai ser a melhor frequência cardíaca de treino dele. Então, na pessoa que tem um VE normal, já tem uma estratificação, eu sei como é que estão as coronárias dele, eu peço o teste simples. Caso contrário, eu peço a cintilografia e se ele já está num programa de treino que a gente quer agora refinar esse treinamento ou tem alteração em VE, eu acabo pedindo o ergospirométrico. A gente tem mais uma pergunta aqui com relação à melhor abordagem para cessar o tabagismo. Lê, o que você tem usado na prática clínica para um paciente que chega tabagista, que você, enfim, vai dar as orientações iniciais para cessar o tabagismo? Quanto à indicação do tratamento medicamentoso já inicial ou só uma abordagem primeiro, uma abordagem não medicamentosa? Quando já introduziu o medicamento e quais seriam os fármacos aí de primeira linha? Então, hoje, assim, a principal coisa também, quando a gente faz um check-up cardiológico, a gente sabe que o principal fator de risco e um fator de risco oculto na doença cardiovascular é a adesão ao tratamento. E o tabagismo hoje continua sendo uma das principais causas de morte no planeta. Então, o que acontece? Quando o tabagista entra, a obrigação nossa, a gente tratar ele como se fosse um diabético, como se ele fosse um hipertenso. O tabagismo é uma doença crônica. Então, ele já sai do meu consultório com a prescrição de que ele tem que parar de fumar. Então, o que acontece? Primeiro eu pergunto, a gente sempre aborda ele para saber se ele quer parar de fumar. E aí, nessa de querer parar de fumar, o meu discurso já é que o tabagismo é uma doença crônica e é tão importante ele parar de fumar como se ele estivesse tratando a hipertensão dele e o diabetes. Normalmente, eles acabam entendendo. A minoria já é refratária porque já tem toda uma política em cima disso. As pessoas, o assunto de que o cigarro faz mal à saúde já é uma coisa extremamente batida. Agora, a gente tem aqueles que são refratários. E é importante vocês saberem que os não estão conseguindo parar de fumar, normalmente são pacientes que têm uma associação com doença psiquiátrica. É interessante isso. Quem passa dos 20 cigarros dia ou 2 maços, normalmente é um paciente que já tem uma ansiedade, já tem uma depressão. Então, o que eu faço? Eu pergunto se ele quer parar de fumar, aviso para ele que o tabagismo é uma doença crônica que é importante ele sair com tratamento já, se não tiver contraindicação. Faço uma anamnese e faço score de Fagerstrom, que é um questionário para a gente saber qual que é a dependência química de nicotina dele. E aí nós temos basicamente, são 5 medicações, mas assim, hoje a gente tem a vareniclina, a gente tem a bupropiona e tem os adesivos, a reposição de nicotina, por adesivos ou chiclete ou goma. E aí vai depender muito da característica do indivíduo. Normalmente, em linhas gerais, mulher deprimida, ela se dá melhor com o bupropiona. O paciente que tem convulsões, que já teve trauma craniano antes, que tem risco de convulsões ou que tem insônia, está contraindicado a bupropiona. A gente sabe que a vareniclina, a relação dela, a chance do paciente parar de fumar é de 3 vezes e de quem faz bupropiona 2. Então ela é um pouquinho melhor do que a bupropiona em relação ao tratamento. Só que também vai depender da tua abordagem, do teu acompanhamento, do teu gerenciamento desse paciente. E aí, se essa paciente, por exemplo, ele tiver contraindicação, por exemplo, Champix, a gente tem essa história da depressão, Champix, a vareniclina, mas é o único que a gente tem. A vareniclina, a gente tem o problema da depressão. Quem tem depressão ou tem uma personalidade que vai induzir a depressão, a gente evita dar, ou tem que avisar o paciente que se ele se sentir diferente, ele tem que nos avisar. E aí, se a pessoa tiver contraindicação para esses 2, a gente tenta com os adesivos de nicotina. O Fagerstrom, quando a continha que a gente faz é acima de 5, é que provavelmente esse paciente vai ter um benefício da reposição de nicotina. Então, em linhas gerais, é mais ou menos essa abordagem. Mas eu acho que a gente tem que levar o tabagismo, todo cardiologista tem que saber tratar o tabagista. O tabagista deve ser tratado na hora, como se você estivesse dando um remédio para a hipertensão ou para o diabetes dele. Tem só um adendo, tem alguns estudos em fase 3 com imunoterapia, né? Com a vacina, o Nic-Vac, tem alguns trabalhos, o Nic-Vac é um que está bem adiantado aí, com imunoterapia. Então são anticorpos contra a nicotina e que aí vão impedir que passe a barreira hematoencefálica, né? Trazendo um benefício aí, já está em fase 3. E um outro trabalho interessante também, recente, que nós vimos que após 3 meses do tratamento com a vareniclina, teve um grupo que foi randomizado, um grupo manteve o tratamento por mais 3 meses, acrescentou mais 3 meses, e outro grupo placebo, e realmente
houve uma taxa da recaída, né? Então, talvez o paciente, principalmente aquele paciente que já tentou antes, tem um perfil de risco maior, estender um pouquinho mais a terapia tem um benefício aí nesse aspecto. O acompanhamento psicológico, ele faz parte, já tem vários estudos já comprovando isso, tanto é que assim, no consultório sempre tem uma psicóloga também que faz essa avaliação. Por quê? E esses pacientes, os mais difíceis, que têm maior dificuldade em parar de tratar, normalmente eles têm alguma alteração psicológica associada. Ou um transtorno de ansiedade generalizado, ou na verdade essa pessoa tem uma depressão que precisa ser tratada, toque, esquizofrenia. É importante saber que também as doenças psiquiátricas, a associação doença, o contrário, as pessoas os doentes psiquiátricos fumam mais. E esses é o que vão dar um show na gente no consultório, porque eles não vão conseguir parar. E é esse foco que talvez o psiquiatra, o colega, a gente fazer uma parceria com um colega psiquiatra é o que vai ter mais, talvez um maior sucesso. Eu adoro tratar tabagismo. Então, assim, na minha clínica eu trato tabagismo, né? Então, já fui responsável pelo tabagismo no Sírio, trabalhei com a Jaqueline Issa também lá no INCOR, era médica colaboradora de lá. Então, para mim é uma paixão. Então, eu sou uma amostra viciada. Então, eu tenho contato com os psiquiatras quando precisa, eu faço rastreamento desses distúrbios, tenho uma equipe de psicólogas que pode acompanhar também, e faço gerenciamento de crônicos no consultório. Então, assim, que essa história da adesão. Não adianta você fazer um check-up cardiológico, a pessoa está com um risco alto, depois ele vai embora e você nem sabe para onde foi o paciente. Às vezes nem ele sabe o risco dele. Porque às vezes é importante, a pessoa às vezes ela nega. Então, assim, às vezes quando você vai falar para ela que tem um alto risco, entra por aqui e sai por ali. Então é importante a informação, o cuidado, o acompanhamento e a coparticipação. Teve até um trabalho interessante, foi feito até na universidade isso, na enfermaria de cardiologia, pacientes internados pós-infarto, né, e foi feita uma abordagem para ver quais deles tinham recebido alguma orientação a parar de fumar, dos tabagistas, né? 40% somente. Quer dizer, dentro de um hospital, um paciente pós-IAM, e só 40% tinham recebido a orientação para falar, você deve parar de fumar. Isso na alta hospitalar. Então, realmente é uma coisa que passa desapercebido e não deve, né? E não deve. Uma coisa que é interessante, todo mundo fala, parei de fumar, mas eu estou com cigarrilha ou eu estou com charuto. Gente, uma tragada no charuto, ou charuto, é equivalente a 100 cigarros. Então, assim, 100 cigarros. Outra coisa que é importante, a criançada, a molecada, os árabes, né, a turminha, porque aí os adolescentes pararam de fumar e começaram a fazer o narguilé. Aquilo lá também é equivalente a 100 cigarros. Em termos de nicotina, em termos das coisas cancerígenas, dos produtos cancerígenos. Então, assim, às vezes a pessoa acha que parou de fumar e no final de semana ela pega o charuto. Ela fumou 100 cigarros naquele dia. Então, isso é uma coisa, a gente tem e às vezes vai na consulta, tudo bem, está fumando o cachimbo também. Cachimbo também. Aliás, a fumaça inalada é pior do que a tragada, no charuto e no cachimbo. Então, isso a gente tem que orientar para os pacientes, porque assim, teoricamente, essa turminha, parei de fumar, mas eu estou no charuto. Ele causa mal da mesma forma. Outra coisa, tabagismo passivo. Foi feito um estudo grande com mulheres na idade média de mais ou menos 60 anos, vendo que as mulheres que tinham tabagismo passivo, tinha esporádico e tabagismo passivo constante, tinha o dobro de risco de morte em relação a quem não tinha exposição ao risco. Então, acho assim, a gente tem que fazer ele parar de fumar, tem que orientar isso, e aqueles que pararam, falar que assim, parar de fumar é ou tudo ou nada. A pessoa ela não nasceu fumando, então assim, ela não tem porquê correr atrás dos problemas dela e resolver os problemas com cigarro. Ninguém nasceu fumando. Então, assim, já começa por aí a conversa. Que o cigarro light é a diminuição de nicotina, não tem nada a ver com a parte, quer dizer, o problema do cigarro não é só a nicotina, o problema são toda a substância cancerígena que se está carregando. Então, e outra, quem fuma o cigarro light, quem é dependente químico de nicotina, o cigarro light ele tem menos nicotina. Se você precisa de 15 miligramas de nicotina para você colocar o seu nível sérico de nicotina e cerebral, a pessoa vai fumar mais. Então, quem fumava um Marlboro, que tem
1 miligrama de nicotina no quase 0,9, e de repente vai para um light, a pessoa fumava um só cigarro, ela passa a fumar 2, 3, e às vezes acende um atrás do outro, para compensar a quantidade da necessidade de nicotina sérica e cerebral. Então é pior. O fumo, o mascado também tem... o problema do fumo mascado é que normalmente são substâncias ainda mais poluídas ou menos trabalhadas, tem mais substâncias mais cancerígenas, e ela pode dar o câncer na boca. Então, assim, nenhum tipo de fumo hoje foi comprovado que faz bem, né? Esses tipos que estão sendo cotados. Só para a gente finalizar, então, já está acabando o nosso tempo aqui. Com relação à última pergunta aqui, a utilidade da proteína C reativa, vocês gostariam de fazer algum questionamento para a gente finalizar? Tem alguma dúvida? Vocês têm usado no dia a dia? Indicação para qual paciente? Lembrando que o estudo Júpiter, que foi um dos principais aí na área, foi um estudo muito questionado, né? Porque ele não foi randomizado para PCR alto e para PCR baixo, pegou só uma população teoricamente era de baixo risco, mas nem tão baixo risco assim, porque 40% tinham síndrome metabólica, né? E não randomizou em 2 grupos, PCR abaixo de 2 e acima de 2. Pegou só pacientes com PCR acima de 2. Eles tinham LDL baixo e PCR acima de 2. Então, um estudo que terminou com 2 anos, foi interrompido precocemente, né? E o resultado dele foi extrapolado para 5 anos, que seria a duração aí do trabalho. Então, um estudo muito questionável, que, enfim, depois da publicação acabou surgindo várias subestudos aí questionando. E, enfim, há uma controvérsia grande na literatura. Daniela, você tem indicado para quais pacientes a PCR? Então, o uso da PCR hoje realmente é uma incógnita. Até o ano passado, saiu alguns estudos, até pelo American Heart, que também eles estavam motivando a fazer mais a PCR, porque talvez era um marcador de risco mais independente para a doença coronariana, em detrimento aos outros, homocisteína, lipoproteína A. Agora, parece que voltou a estaca zero. Então, assim, hoje, por exemplo, no Sírio-Libanês, todo ano eu mudo os protocolos de check-up. Por quê? Porque todo ano a gente tem novidade. Começamos a pedir a proteína C ultrassensível para todos. Hoje, a ideia, pelo menos na estratificação de risco que a gente faz e a população que a gente tem no Sírio, hoje eu pediria só em pacientes acima de 35 anos. Isso, o que eu tenho de estatística do meu serviço. Não se sabe de quanto em quanto tempo você deve medir. Não se sabe, tem o problema, se você tiver uma infecção, essa proteína C, ela aumenta. A única coisa é que o que a gente tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde a gente pode ter ela faz parte do agravante de risco. Se a pessoa tem baixo risco cardíaco e ela tem uma proteína C alta, ele vai para moderado, e de repente a gente tem que investigar melhor esse paciente, ser um pouco mais agressivo no tratamento da aspirina, ou de repente abaixar mais esse LDL colesterol dele. Então hoje o que eu faço é isso. Agora, se deve ou não, é uma incógnita, né? A gente não tem nada ainda comprovado que vale a pena, não é porque a gente não sabe de quanto em quanto tempo vale a pena pedir.